O senhor falou que colocava roupa branca, aí eu queria pontuar isso, né? Que nessas outras religiões sempre tem isso, né, de colocar roupa branca, Sim, enquanto muitos cristãos ainda vão para a igreja com uma roupa sensual, não tem sim, esse discernimento. E também muitos cristãos hoje em dia não fazem mais jejum. sim, E em algumas religiões de matriz africana tem essa sim, questão que é levada a sério, ao que me parece. sim, Queria que sim. vocês falassem mais sobre Fica à isso. Tem, vontade. tem o voto de silêncio, queria que O que falassem mais. respondendo a primeira pergunta, né, sobre a questão de algo que marca, quando você nasce nessa religião, que é o meu caso, a espiritualidade ela é muito forte, né? Porque você é treinado para isso. O seu corpo, eles chamam de abrir o corpo, né, para você receber uma entidade. É, Existem marcações. rituais que você tem que cumprir de muita. Eu hoje digo que é muita humilhação, né? Você dorme numa esteira, raspa a sua cabeça, não pode comer determinado tipo de alimento, você não pode olhar as pessoas nos olhos, você anda de cabeça baixa, você amarra ali algumas coisas no braço, já com tregum. Então, quando você nasce nessa religião, você tem essa parte espiritual levada com muita seriedade. Esses dias eu tirei uma foto na porta de um centro de macumba. E essa foto tá dizendo, na porta do centro de macumba, tá aqui nos meus favoritos. As pessoas não acreditam que eu tirei essa foto. E tá escrito aqui, ó. Proibido, na entrada do centro, ó. Proibido. Roupas curtas, roupas transparentes, decotadas, shorts, roupas escuras, bonés e bermudas. Se eu boto isso aqui na porta da Place, vai aparecer na primeira página do jornal. A mesma placa, eu pego essa placa daqui, entendeu? E coloco lá. E aí a gente vai aparecer na primeira página do jornal. Pastora preconceituosa, pastora... é desse jeito. Sim. E eles levam isso com muita seriedade. Por quê? Porque para eles é o sagrado, é o santo, né? Apesar de fora dali muitas coisas erradas serem feitas, dentro você não vê uma gira, por exemplo, uma pessoa com um decote. É sempre aquele saião, né? A roupa coberta, a cabeça coberta, os A não homens com ser a roupa se, fechada. se já Tem suas exceções, né? esteja, por exemplo, faça parte daquela entidade, porque às vezes uma pombagira, alguma entidade que faz parte é um demônio de sensualidade. Então a Se gente ele for vai um ver demônio na atuando ali, pessoa sim. que carrega, vamos botar assim, que faz esse transporte espiritual, é, essas características, mas na maioria das vezes é super respeitador, entendeu? Você vê, e a gente precisa falar que a gente é crente, né? E às vezes a gente não tem esse mesmo senso de Não, respeito não com o tem, nem se templo. compara. E a gente vê, às vezes, Só cortando aqui um minutinho. só pra eu não perder, senão eu vou esquecer. Isso eu vou esquecer. Na maioria das vezes, a gente vê no nosso campo cristão alguém falando de alguém, e lá, na maioria das vezes, quando é falado assim, ó, não vão falar, não vão tocar nesse assunto, todo mundo se submete, entendeu? Porque entende que não é bom para isso. Por quê? Ah, se não fizer, então você já sabe que vai sofrer uma consequência. Então aqui, como a gente está aqui, estamos pela graça, Jesus não vai bater, Deus não vai bater, e aí a gente continua falando, exercendo. Eu tenho até muita dificuldade de falar desse tempo, para mim, tá? Porque eu gosto muito de falar das coisas de Deus, mas quando eu faço um comparativo, né? A Bíblia é muito clara, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles são muito mais prudentes do que nós. Isso aí é um fato. As melhores ovelhas que eu já tive na igreja em termos de serviço foram que vieram da macumba. Nem se compara. A graça, ela é uma bênção que nós temos. Mas não é porque a gente tem a graça que a gente vai abusar da graça, né? Então, esse é o ponto principal para mim hoje, como uma mulher cristã. Eu hoje sirvo ao Senhor com tanta força. Eu falo que eu escolhi ser escrava de Cristo porque Ele me libertou, sabe? E porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, das limitações que a gente tinha. Então, assim, vocês vão ver, eu não acesso todos os comentários, não recebo notificação, mas no meu canal, no meu testemunho, quando eu falo que eu saí da Umbanda, todos os dias eu recebo ataques lá nos comentários, falando, você não conheceu a religião, você é isso, você é aquilo. Mas quando a gente vai entrar no mérito da questão, né, o mundo espiritual, ele é real. Ele só se movimenta com organização até lá. Então, por isso que o Gustavo falou assim, não vamos tocar mais nesse assunto, não é mais tocado nesse assunto. Ordem, senão não acontece. Precisa de ordem. E eu tenho muita dificuldade hoje na igreja com a falta de ordem.
Porque a gente veio desse ambiente. As pessoas não entendem. Quando você vai falar assim, mas por que que você serve? Ah, eu amo a Deus. De fato, amor é sacrifício. Se você chega hoje, você está num centro hoje, o pai de santo vira e fala assim, hoje nós vamos fazer o trabalho, meia-noite no cemitério, tem que levar isso, isso, isso. Todo mundo tá lá. Todo mundo vai estar, doente, não doente, com filho doente no hospital, vai estar. Isso é uma coisa que eu também reparo muito, né? Eu adorei esse gancho que a Natália pegou, porque eu acho incrível, eu não sei na igreja de vocês, mas nas minhas vezes chove. Parece que alguns irmãos são de açúcar. Fez sol também, que aí foi pra praia. E tem essa preguiça de participar das atividades da igreja, às vezes que é sábado, que é durante a semana, né? E de fato, assim, eu acho que um outro exemplo também de outra religião que tem muito esse critério de levar muito a sério o que diz o que ele segue é o Islã, né? Sim. Eu tava comentando essa semana, né, de como eles também são organizados e como eu queria também que os cristãos fossem mais organizados e tivessem mais ímpeto para adorar. Talvez isso é por conta da cultura. A nossa cultura Jesus já pagou o preço. Então, se ele já pagou, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Agora, nas outras religiões, você precisa sempre pagar com alguma coisa. É um sacrifício, é uma demanda de 7 anos, de 7 dias. Então, essa cultura foi empregada dentro do cristianismo, onde precisa assim, ó, não, Jesus já pagou. Se eu varrer, se eu não varrer, Jesus não vai ficar triste comigo. Só que, vamos lá para o Pentateuco, onde Deus começa a falar com os levitas, fala assim, ó, eu quero turnos de dia, ele vai falando de tudo que ele queria dentro do tabernáculo, ele vai falar o tipo de cortina, ele vai falar o tipo de veste, e a veste branca não vem de hoje. Quem já pedia a veste branca era o Senhor, desde lá do tabernáculo. E aí se um crente bota o veste branca, aí, sei não, hein? Entendeu? Como se isso já fosse empregado, já fosse algo que fosse de uma outra cultura, de uma outra religião. A gente, por muito tempo, o tridente, você fala de tridente, alguém fala, uau, tridente é do demônio. Não, era um garfo de 3 dentes que era usado para pegar e rodar a carne no tacho. Entendeu? Então esse tridente, esse garfo grande que era usado para que a chama não pegasse, o sacerdote no sacrifício rodava lá com a gordura. Então o inimigo tomou posse disso e por muito tempo a gente ficou falando, uau, tem coisas que são de outra religião, tem coisas que são nossas, mas tomaram posse. E a cultura, ou como Deus desenhou a adoração, isso não começa hoje, né? A gente já tem 1000 anos sobre. Não, e às vezes a gente vê o crente com preguiça de fazer um devocional, irmão, tome vergonha na cara, vai orar. Desse jeito. Janaína, que nasceu nesse contexto, teve algum momento que você se afastou? Não sei se existe isso, antes de você se converter, de fato? Quando eu conheci ele, quando eu conheci o Gustavo, eu já estava um pouco. Calma aí, não se desviou por causa de mim, não. Não, eu já estava um pouco afastada. Já não servia com tanta... não tinha tanta frequência mais, passou a ser muito mais raro, assim, uma vez cada 3 meses num trabalho. Já não estava tão dentro. O centro que eu cresci, né, que eu fui criada, já não estava mais funcionando, então você meio que vai, tipo, a tua igreja fechou e você está procurando a igreja, vai em uma ou outra e tal, desanimada, então era bem por aí. Nesse contexto, né, de estar um pouco afastada, eu sempre continuei acreditando nas coisas que eu acreditava, mas já não tinha mais essa frequência. Isso acontece lá também. Vocês tinham preconceito com cristãos? Nossa, muito. Já rasguei muito papel, que hoje eu fico triste quando eu rasgo. Nossa, me chamava pra ir num culto, tinha pavor. Isso nova, bem novinha. Quando eu fiz uns 16, 17 anos, aí eu fui convidada pra ir na célula na casa de uma amiga. E aí eu gostei. Eu achei legal, que não era chato, porque, né, antigamente os cultos eram bem diferentes dos cultos de hoje. Os cultos de hoje a gente quer atrair as pessoas. Naquele tempo, o pastor falava, é isso e acabou. Ninguém questionava, é isso aí. Então, eu achava os crentes muito malucos, sabe? Hoje você tem ali um contexto de uma conversa, as pessoas estão mais instruídas por causa da internet, eu acredito. Antigamente, o Gustavo falou, a gente não tinha televisão, não podia, era do diabo. Então, essas coisas, eu sou dessa época, vocês são novinhos, mas eu sou dessa época. A gente olhava para isso e falava assim, esses caras são tudo louco, sabe?
Então, por ter a minha família toda, e a minha família é gigante, tá, gente? Eu tenho uns 50 primos. E a gente estava sempre reunido, todo mundo dentro disso. Então, eu era meio que... Não conhecia tanto essas outras alternativas dentro, mas eu gostava. Eu ia uma vez ou outra, e antigamente os cultos levavam 3, 4 horas, eu ficava, ai, que saco, demora muito isso. E não tinha maturidade também, eu acho que não tinha intelecto e discernimento para poder entender o que estava sendo feito ali.